Venham maratonar nossas melhores histórias de terror. A playlist está aqui na descrição. Agora fiquem com as histórias. Minha avó costumava nos contar essa história com frequência. Era uma história contada em toda a família. O acontecimento teve lugar na sua cidade natal, um estado situado no centro do país, pouco após a metade do século passado. A família Berlanga destacava-se como uma das mais ricas da localidade. Havia rumores de que possuíam diversos empreendimentos nas grandes cidades do país, mas por alguma razão optaram por permanecer na cidadezinha. A população afirmava que os Berlanga tinham inúmeros negócios nas metrópoles, embora por alguma razão escolhessem continuar vivendo na cidade onde possuíam uma propriedade rural imensa. Desde a entrada, era necessário percorrer vários quilômetros para alcançar a mansão, de onde exerciam seu domínio com base no poder de sua fortuna, mesmo nunca tendo se envolvido na política. Na cidade, sempre houve ocorrências estranhas, para dizer o mínimo, de desaparecimentos. Inicialmente, de tempos em tempos, algum homem sumia e sempre se comentava que ele havia partido para o norte em busca de trabalho. Contudo, posteriormente, a pessoa simplesmente sumia, sem deixar rastro. Algum rapaz sempre partindo sem aviso. Com o tempo, começaram a desaparecer também muitas moças, seguido por crianças e, eventualmente, famílias inteiras. A preocupação começou a se instalar na comunidade, gerando um clima de medo. Histórias sobre bruxas e aparições que vinham à noite para levar os habitantes da região começaram a circular discretamente, com receio nas conversas durante as visitas. No entanto, nada disso se aproximava da realidade. Em uma ocasião, um camponês ia em direção a uma grande cidade, carregando uma carga de pimentões, a alguns quilômetros da fazenda dos Berlanga. Uma menina de 12 anos atravessou correndo o caminho, pedindo ajuda desesperadamente. O camponês assustado permitiu que ela subisse, enquanto um de seus ajudantes, que descia na parte de trás, se aproximou para ajudá-la. A menina estava coberta de feridas de mordidas, algumas profundas, com marcas que pareciam ser de dentes humanos, algumas pequenas e outras grandes. Enquanto a limpavam, tocaram seu ombro, e a menina continuou gemendo de dor. Ao examiná-la, descobriram, horrorizados, que haviam arrancado um grande pedaço de carne do seu ombro, uma ferida profunda marcada por dentes grandes e repugnantes. Conscientes da gravidade da situação, eles aceleraram o processo enquanto a menina repetia insistentemente que não fossem à cidade de jeito nenhum, pois a polícia não os ajudaria. Na cidade, eles relataram o ocorrido à polícia local, e um investigador foi até o hospital onde a menina estava. Após interrogá-la e conversar com o camponês e o peão, saiu apressadamente. O jovem ajudante pediu permissão ao camponês para sair por um momento, visivelmente assustado, mas nunca retornou nem ao hospital, nem à cidade, abandonando sua família. Alegam que algo terrível aconteceu. No entanto, no dia seguinte, o investigador retornou ao hospital. O camponês havia se recusado a deixar a menina e ele conversou com eles novamente. Desta vez, o investigador estava acompanhado por um homem muito refinado, um empresário poderoso e, por coincidência, rival nos negócios dos Berlanga. Eles prometeram que a justiça seria feita. Os Berlanga eram protegidos pela polícia local e até pelas autoridades estaduais, mas o misterioso empresário era mais influente. Dizem que ele conversou diretamente com Miguel algumas semanas antes de sua posse como presidente. Centenas de policiais chegaram à cidade da minha avó. Entraram fortemente armados na fazenda dos Berlanga, enfrentando resistência. Os peões, os trabalhadores da fazenda, todos defenderam a família ferozmente. Até mesmo as criadas atacavam as autoridades ao entrarem, agindo como animais selvagens e não cessando a luta, mesmo após vários disparos. O que os horrorizou no local é indescritível. Os jornais da época deram ampla cobertura ao evento. Literalmente, centenas de corpos, parcialmente devorados, foram encontrados. Anciãos, homens, mulheres e crianças, todos vítimas dessa tragédia.
Crianças em idade em que mal podiam andar haviam sido devoradas. Em algum momento, anos atrás, a família decidira levar seu poder ao extremo. Insatisfeitos em apenas explorar as pessoas da cidade e enriquecer à custa delas, começaram a se fascinar em experimentar, em devorá-las, em realizar rituais horrendos e monstruosos nos quais consumiam os vivos aos poucos, enquanto o outro grupo de vítimas observava cheio de pavor, aguardando sua vez. A menina que conseguiu escapar de ser capturada junto com sua irmã, quando era a vez delas de participar do ritual, lutou com todas as suas forças para sobreviver. A irmã mais velha, de cerca de 14 anos, atacou ferozmente Miguelito, o mais jovem dos Berlanga, arrancando-lhe um dos olhos enquanto ele mordia sua irmã como uma besta. Na confusão entre os gritos de dor da criança, ela conseguiu escapar. O castigo para a outra foi uma morte mais dolorosa e cruel pelas mãos de Miguelito e do restante dos Berlanga. Quando a polícia chegou, a jovem ainda agonizava, com os pulsos marcados pelo sofrimento. A família havia estado se alimentando aos poucos por 2 dias, deixando marcas até as coxas de suas vítimas. A polícia levou aqueles que sobreviveram da família Berlanga. Os moradores da cidade cuidaram de infligir justiça a 2 ou 3 peões da fazenda que tinham sobrevivido ao tiroteio. No entanto, os Berlanga nunca foram processados ou julgados por seus crimes. Apenas Dom Abel, o patriarca da família, um idoso de quase 70 anos, enfrentou as consequências legais. Sobre os outros, não se tem mais informações. Minha avó conta que décadas depois, nos anos 90, quando voltou à cidade, as crianças afirmavam que entre as ruínas da fazenda, às vezes, avistavam um homem com um tapa-olho. Essas histórias, alimentadas por este relato que continua sendo contado na comunidade, despertam minha curiosidade. Fico pensando em quanto custou a liberdade dos Berlanga, para qual cidade ou povoado fugiram e se continuaram com seus rituais macabros. Até hoje, eu penso neles sempre que vejo nos jornais notícias sobre pessoas que desapareceram.